Tiago, capítulo 4. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 4. Uma coisa que eu percebo aqui, que eu quero deixar para você, é que eu vejo que a carta de Tiago, logo quando começou essa pandemia que nós estamos vivendo, era uma carta que, pelo menos em mim, eu percebi uma necessidade muito grande de nós lermos essa carta. Porque Tiago, ele é alguém que aborda alguns assuntos e que, se você perceber, são bem relevantes para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Quando começa a carta, nós tivemos uma ministração aqui sobre isso, falando que tempos difíceis criam pessoas fortes, geram pessoas fortes. Nós usamos a carta de Tiago, quando ele diz que diante das tribulações ou diante das crises, nós temos que nos alegrar por conta delas. E ele diz que ela produz um monte de coisa. Então eu acho interessante porque é uma carta que está tratando muito sobre isso, sobre como lidar em tempos de crise. Então ele continua falando, e aí ele fala sobre a questão da sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria. Então ele aborda muitos assuntos, como por exemplo, o cuidado da língua. E ele fala de muitas questões aqui, a fé sem obras ela é morta. Então ele vai falando de muitas questões que são bem relevantes e que se você perceber e fizer uma análise ou uma analogia, você vai notar que isso está completamente ligado a tudo que nós precisamos. E eu creio que ele nos dá algumas orientações, ele nos dá algumas respostas, e diante da sua carta, é lógico que Tiago, ele não poderia deixar de falar sobre oração. Ele não poderia deixar de tocar nesse assunto. Então a gente vai perceber que a carta de Tiago, ela vai tocar em muitos aspectos, ou em vários aspectos da vida cristã, ou da vida do discípulo de Jesus, e ele vai abordando isso, trazendo entendimento, trazendo clareza, e Tiago é um sujeito assim bem duro no modo como ele fala, no modo como ele coloca as palavras dele. Ele é bem firme, vamos dizer assim, ele é bem firme naquilo que ele está dizendo, e dentro disso, é lógico que ele vai abordar o assunto da oração. Ele vai falar sobre oração. E oração, amados, é algo que, se a gente permitir, Deus ele vai tratar muitas coisas, até para que fortaleça, até para que isso venha fortalecer a nossa vida de oração. Eu me lembro, eu creio que há um ano atrás, não sei se eu já comentei alguns aí desses episódios, mas eu me lembro, eu acho que há 1 ano, 2 anos atrás, por aí, há 1 ano atrás, creio eu por aí, 1 ano atrás, eu me lembro que eu estava orando justamente pelo nosso país e outras questões também de abrangência nacional. E na hora me veio assim um pensamento, mas meu pai, quem sou eu? Quem sou eu diante dessa nação? Quem sou eu diante disso tudo? E na mesma hora que eu estava orando, me veio assim, esse momento que Tiago ele cita lá no capítulo 5, quando ele fala que Elias, que era um homem sujeito às mesmas tentações, ou seja, fraquezas, fragilidades que nós possuímos, ele orou e obteve resposta. Ele disse, não choveu sobre a nação. Aí naquele momento veio assim dentro de mim, sabe? Olha, se um homem orou e trouxe um impacto sobre uma nação, aí eu entendi naquela hora, o que Deus estava dizendo para mim é o seguinte, eu só preciso de um homem que esteja em oração. Eu só preciso de uma pessoa que esteja em oração, para que eu possa mover os céus sobre aquela nação, para que eu possa me mover sobre aquela nação. Eu só preciso de uma pessoa que esteja disponível e que esteja em posição de oração, para que eu possa se mover, para que os céus desçam sobre aquele lugar. E quem cita isso para nós é Tiago, dando exemplo que de repente, amados, Deus ele não precisa de muitos, ele só precisa de alguns que estejam disponíveis. E se alguém aqui, se você estiver disponível, se você se colocar em disponibilidade a Deus, você será um instrumento
pelo qual o Senhor irá fluir sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre as pessoas ao seu redor, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade e inclusive sobre a sua nação. Então, o que ele precisa de pessoas que estejam disponíveis. Amém? Então, como eu disse, Tiago é alguém que fala sobre oração, ele comenta sobre a oração. E o que Tiago vai abordar sobre a oração? Tiago capítulo 4, o versículo 2, ele começa dizendo assim, cobiçais e nada tens, matais e invejais, e não podeis obter. Brigais e também fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes de modo errado, só para guardastes em vossos prazeres. Amém? Então, queridos, Tiago, ele nos traz aqui algo que é interessante, o que nós vamos começar a abordar aqui. Os princípios da oração. E nós precisamos entender que a oração, ela é carregada de princípios. Então, como eu já tenho dito, a oração é algo simples, qualquer pessoa pode orar, qualquer pessoa pode praticar a oração, mas a questão é, será que essas pessoas estão, de alguma forma, cumprindo, digamos assim, os princípios em que a oração carrega? Como eu disse aqui, eu já mostrei no último episódio, que há pessoas que podem ter até uma intenção de orar, ou ter uma postura de oração, mas no fundo, ou no fim, elas não estão orando. Então, o que Tiago começa a trazer para nós aqui, diante de tudo? E lembra-se, Tiago está escrevendo uma carta para cristãos, aqueles que são discípulos de Jesus. É isso que nós temos que entender. Então, ele está direcionando essa carta, percebendo a necessidade, aonde que nós temos que nos ajustar. E Tiago percebe, então, que nós precisamos nos ajustar, de repente alguns de nós estamos precisando disso, na maneira como nós estamos orando. E eu não sei se você se lembra, eu já disse aqui também, que existe uma maneira de orar. Tanto que o próprio Cristo, quando ele vai nos ensinar sobre oração, quando ele vai falar de oração, ele diz, orareis assim. Numa outra versão, até na minha versão, diz, orareis desta maneira. Então, o que nós temos que entender? Que existe uma maneira, existe um jeito, e nós temos que nos adequar a esta maneira, nós temos que nos adequar a este jeito, para que então a gente possa obter resposta na nossa oração. Até porque, amados, ninguém ora por orar. Ninguém ora, vamos ver o que vai dar. Não, eu creio que toda pessoa que ora, ela ora porque ela quer resposta. Ela quer obter resposta de algo. Então, Tiago está nos mostrando o seguinte, vocês precisam ajustar a vida de oração de vocês. E ele está nos falando aqui que a nossa vida de oração, se ela não estiver bem ajustada, ela pode comprometer outros aspectos das nossas vidas. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós enxergamos as outras pessoas, ou a maneira como nós enxergamos o mundo. Então ele está dizendo que a oração, ela pode, se ela não estiver muito bem ajustada na vida de um cristão, na vida do discípulo de Jesus, ela pode, de repente, afetar outras áreas se nós não estivermos vivendo da maneira adequada. Por isso que no versículo 2, o que ele diz? Olha o que ele fala, versículo 1, para a gente começar. De onde vêm as guerras? E as discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Olha que coisa. Aí ele está dizendo, cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, não podeis obter, brigais e fazer guerras. Aí ele diz, no fim, o que vocês têm que entender? Que vocês não têm nada porque vocês não pedem, porque vocês não oram. E aí o que vocês precisam entender também? Que a maneira como vocês oram, o que vocês têm apresentado diante de Deus, também precisa ser ajustado. Porque também orar de qualquer maneira não funciona. Então nós precisamos, amados, começar a atentar para essa questão da oração.
e entender que a oração é algo vital na nossa vida, é algo extremamente importante. Sabe por quê? O que ele está nos ensinando aqui? Que a oração é o meio pelo qual nós vamos receber algo da parte de Deus, é lógico. Então ele está dizendo, sabe como é que vocês vão receber algo? A partir da oração. Por isso a oração é algo extremamente vital, por isso a oração é algo extremamente importante, porque ele está dizendo que a oração é o meio em que nós acessamos os depósitos de Deus, é o meio aonde nós acessamos tudo aquilo que Deus preparou para nossas vidas, tudo aquilo que Deus em Cristo nos ofereceu, nos deu. Então, eu e você não podemos tratar a oração de qualquer maneira. Achar que a oração na nossa vida é algo secundário, é algo menos importante. Não, meu amado. Sabe o que eu acho interessante? Atos capítulo 10, quando a Bíblia vai falar sobre Cornélio, o centurião, e aonde nós sabemos que a partir dali começou então o grande avanço do reino e da igreja também, para os gentios, ou seja, para os povos estrangeiros, para aqueles que não tinham a aliança que Israel tinha. O que é interessante é que, quando o anjo vai falar com Cornélio, ele cita duas coisas, ele diz assim, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram a Deus como memorial. Olha o que o anjo fez questão de citar, as orações de Cornélio. As orações de Cornélio. Então, o que eu quero que você compreenda? Que nós estamos aqui tratando sobre oração, mas, amado, você precisa entender que isso aqui não é uma ladainha, estamos aqui simplesmente porque não temos o que dizer, muito pelo contrário, temos muito até o que dizer, mas é lógico que o que tem que ser dito na hora certa e no momento certo e no instante que tem que ser dito. Porque senão se torna algo irrelevante mesmo. Então, nós estamos aqui para que o quê? Para que você entenda como a oração, ela é vital, ela é necessária, ela é importante. Como a oração é. E ela é vital por quê? Porque é através da oração que nós o quê? Recebemos. Vocês não recebem porque não pedem. Olha o que ele está dizendo. É por meio da oração que vocês recebem. Então, se você quer receber da parte de Deus, se você quer receber de Deus, você precisa orar. Orar. E orar. E quando eu falo de receber, não falo só de questões naturais, mas receber tudo dele. Tudo dele. A presença, a graça, o amor, as direções, sabe? Receber dele. Se você quer receber dele, começa pela oração. E aí o que Tiago está nos ensinando aqui? Olha que coisa simples. Isso aqui são princípios de oração que eu sei que são básicos. E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não recebem porque vocês não oram. Olha que coisa simples. Então o que eu preciso entender? Que se eu quero receber, eu preciso entender que é necessário orar. Porque a oração é que vai me dar acesso. Então se você não ora, é o que Tiago está dizendo, nós não recebemos porque nós não oramos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender sobre a oração, eu tenho que orar. Simples. Primeira coisa que temos que entender sobre oração é o quê? Eu tenho que orar. Eu preciso orar. Eu preciso abrir a minha boca. Desculpa falar, mas às vezes a gente está num... Lógico, a gente não está aqui para dizer como é que é o jeito da pessoa. Cada um tem um jeito, é lógico. Mas às vezes tem cultos em que você vê pessoas assim, não sei como elas conseguem. Fechadas, boca fechada. Às vezes abre os olhos, olha para um lado, para o outro. Enquanto você vê o outro se derramando. E ali se expressando. Colocando para fora.
Porque oração implica falar, implica verbalizar, implica comunicar. A oração implica isso. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre oração é o quê? Sobre oração que é o quê? Eu preciso orar. Ele diz, vocês não recebem porque vocês não oram, vocês não pedem. Simples assim. Simples. Agora, ele diz também o seguinte, tem aqueles que até oram, mas quando oram errado, oram mal, pedem mal. Os seus pedidos são maus, seus pedidos estão o quê? Errados. Por isso que eu estou te falando. Não é porque você está orando que significa que você esteja orando do jeito certo. Tem muita gente aí orando, mas orando contrário. Eu até lembrei aqui do sujeito orando, amados. Imagina um sujeito que está na ilegalidade e pede para Deus assim, Senhor, me proteja de toda perseguição fiscal. Ah, Jesus. Amados, o que vocês acham de uma oração dessa? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros. É isso que ele está dizendo aqui. Você pode até orar, mas você também precisa saber como você está orando. Então isso é algo que você precisa entender, porque às vezes você diz assim, eu não tenho resposta nas minhas orações. Eu oro, mas não há resposta. Por que você ora e não há resposta? Porque de repente você está orando errado. Os seus pedidos são pedidos maus. Então ele está dizendo, vocês não recebem, ou seja, não há respostas, porque a maneira como vocês estão orando está errado. E aí é que nós temos que observar. Mas o que é interessante, que há um princípio também aqui, que você pode perceber, é que nós recebemos na medida em que nós oramos. Olha que coisa. Porque ele diz assim, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, pedem mal. Então ele está dizendo assim para nós, ó, vocês recebem na medida em que vocês oram. Vou colocar assim, eu sei que alguns aí ficam meio assim, mas ele está dizendo mais ou menos assim, ó, Deus age na sua vida na medida em que você ora. Na medida em que você está orando, é a medida que Deus irá agir sobre a tua vida. Por isso devemos o quê, amados? Entender sobre oração. Procurar aprender a orar. Como já tenho dito, a oração é algo que se ensina. É algo que se aprende a oração. É ensinado. O que nós temos que entender então? O que seria, segundo Tiago, pedir mal? Segundo Tiago, o que seria, ou segundo a palavra, pedir mal? Abra por favor em João, se você tiver com a Bíblia. Em João capítulo 5, um pouquinho mais adiante, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, não é o Evangelho de João não. 1 João capítulo 5. João, ou 1 de João, capítulo 5. O versículo, vamos ver aqui, versículo 14 e 15. Diz o seguinte, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Então está falando sobre alguém que descansa no Senhor. E qual é a confiança que nós temos nele? Que se pedimos alguma coisa, ou seja, se orarmos sobre qualquer coisa. Então observa aqui algo interessante. O evangelista João, o apóstolo João, no momento que ele cita alguma coisa, o que ele está colocando para nós aqui? Infinitas possibilidades. Observa que não é algo fechado. Não.
O que ele está dizendo para nós é infinitas possibilidades. Seria uma espécie do tal cheque em branco, como alguns já citaram aqui ao longo da história da igreja. Mas o que ele está colocando é qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Infinitas possibilidades. Então ele está dizendo que se nós orarmos por infinitas possibilidades, por qualquer coisa, ou alguma coisa que seja, e aí é o que é interessante, porque o que ele vai continuar dizendo? Segundo o que? A sua vontade. Ele nos ouve. Amém? Então o que João está falando sobre oração? Olha que coisa simples para nós, olha que algo simples. Ele está dizendo, sim, vocês podem orar por qualquer coisa. Vocês não precisam ficar acanhados. Vocês não precisam ficar constrangidos. Sim, vocês podem orar por qualquer coisa. As possibilidades, elas são infinitas. Até porque, por que são infinitas? Porque você está orando a um Deus infinito, é lógico. É a Ele a quem você está se referindo. Só que, para não deixar algo solto, ele amarra com a seguinte citação. Segundo a vontade dele. Deu para entender, sim ou não? Por que pessoas oram, mas de repente não estão recebendo? Porque elas estão orando mal. E o que é orar mal? É orar fora da vontade do Pai. É isso que eu e você precisamos entender, amados. Que pedir mal, orar mal, é orar fora da vontade do Pai. Por isso que no último episódio eu até falei sobre essa questão da oração e a vontade de Deus a vontade de Deus na terra está condicionada ao homem. Lembra-se? Só que é interessante porque não é que o homem ele pode fazer qualquer coisa, não é que o homem não. O homem precisa entender que quando ele ora, ele tem como base a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então João está dizendo o seguinte, que é lógico que esta é a confiança que nós temos. É lógico, porque se eu estiver orando segundo a vontade do Pai, é como ele disse, ele nos ouve. Então ele está dizendo que, ai, que coisa, né? Que não são todas as orações que o Pai ouve. Ele está dizendo que o Pai ouve o quê? Orações que sejam segundo a vontade dele. Olha aí. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus ouve todas as orações? Amado, segundo a Bíblia, não. Segundo o que João está nos passando aqui, não. O Pai não ouve todas as orações. O Pai não ouve qualquer oração. Não. O Pai ouve orações que sejam segundo a vontade dele. Aí ele conclui dizendo, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, segundo a vontade dele, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. O que eu e você precisamos entender? É que nós podemos orar sobre qualquer coisa, amados. Mas desde que isso não esbarre com a soberania de Deus. Sabia disso? Por que eu estou te falando isso? Porque de repente você pode estar dentro de uma oração contrária. Você já ouviu falar disso? Ah, mas existe oração contrária? Existe. Toda
oração que não atende à vontade de Deus, que não vai de encontro à vontade de Deus, se torna uma oração contrária. Ou seja, contrária à vontade de Deus. Simples assim. Então o que nós temos que começar a perceber? O que eu tenho orado, olha que coisa simples, é até clichê, né, amados? Está de acordo com a vontade de Deus. O que eu tenho orado segue a soberania dele? Porque senão, eu estarei no contrafluxo ou na contramão. É como se Deus, como não, de fato é, ele está indo numa direção e eu estou indo em outra direção. Deus está numa rota e eu estou numa outra rota. Deus está em um destino e eu estou em outro destino. Então o que nós temos que começar a observar? Eu creio, é o momento que eu e você precisamos o quê? Começar a avaliar as nossas orações. E nós precisamos perceber se aquilo pelo qual nós estamos orando está em acordo, correlacionado com a vontade do Pai, com o querer do Pai. E aí é que entra uma questão, que de repente alguns de nós aí, a gente fica se perguntando, e qual é a vontade de Deus? Como é que eu descubro a vontade de Deus? E aí, amados, é algo interessante, é algo simples. Hoje eu estou tratando assim de coisas simples, né? É o beabá, o ABC da oração. Mas é algo simples. E aí, para que a gente possa descobrir, porque as pessoas falam assim, não sei se você já viu, quando a gente fala da vontade de Deus, alguns chegam a falar e falam assim, a vontade de Deus é um mistério. Você já viu isso? Entona até a voz, né? É um mistério. Como se fosse algo em que ninguém consegue descobrir ou acessar. Mas agora eu quero mostrar uma coisa para você. Para que as suas orações sejam orações consistentes e válidas. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Deuteronômio 29, 29. Eu creio que alguns já devem saber aí. Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas, repito, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Aí ele fala, para que obedeçamos a todas as palavras desta lei. Então, como eu disse, a vontade de Deus, ela não é um mistério. Não. Na realidade, a vontade de Deus, ela já foi e ela já nos foi revelada. Ela não é mais algo que está em oculto. Aliás, nunca esteve em oculto. Amado, se é uma coisa que nunca esteve em oculto, é a vontade de Deus. Talvez os atributos dele seja algo que nós fomos e estamos descobrindo ao longo da história humana. Ou seja, quem Deus é, os atributos dele é uma coisa. O caráter dele é uma coisa. Agora, a vontade dele sempre foi algo explícito. Certo? Sim. Desde o jardim. Desde o Éden. Quando Deus fez o jardim, fez o Éden, ele já colocou a vontade dele dizendo assim, vocês podem comer de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vê que a vontade dele já foi ali explícita. Ele já manifestou a vontade dele. Ele já colocou para nós. Então, se tem algo que nos foi revelado e nos foi dado, é a vontade dele. E essa vontade, pode ser que ela seja algo progressiva também, ao longo aí da história humana, mas nós sabemos uma coisa, que em Cristo, ela se torna como? Algo explícito, algo claro. Porque Jesus é o grande revelador. Então, o que nós temos que entender primeiro?
que a vontade de Deus não é um mistério, não é algo misterioso. Ai, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Amados, na realidade, qual é o plano de Deus para a minha vida? Queridos, o plano de Deus para a tua vida está aqui, ó. Está tudo escrito aqui nesse livro. O plano de Deus para nós está aqui. O plano de Deus para a humanidade está aqui escrito nesse livro. Ele revelou isso ao longo da história. E aqui, ó, chegou para mim, chegou para você. Então, na realidade, a vontade dele está explícita. E nós descobrimos, porque ela já está lá, mas eu preciso descobrir, eu preciso conhecer essa vontade. E aí é onde entra o que a gente sempre diz: leia a Bíblia, leia a palavra. Você precisa ler, você precisa ler. Você precisa buscar em Deus. Você precisa meditar na palavra. Você precisa cada dia mais absorver do que Deus tem para a sua vida. Então o que nós temos que entender? Que aquilo que foi o quê? Que a vontade dele não é mais um mistério, mas sim foi o que? Revelado. E o que é interessante? Tudo que é revelado já nos pertence. É o que está sendo dito aqui. Já é propriedade minha e dos nossos filhos. Sua e dos seus filhos. Nossa e dos nossos filhos. Então ele está dizendo que quando Deus ele revela, e na realidade ele está só mostrando o que já nos é garantido, o que nos pertence. Você só está descobrindo aquilo que já é seu. Por isso que João diz: ore segundo a vontade de Deus. Aquilo que lhes foi revelado, porque o que lhes foi revelado já pertence a vocês, é garantido a vocês. O Senhor já deu a vocês. Porque não adianta você pedir por coisas que não pertencem a vocês. Não adianta você pedir por coisas que não é de vocês. Agora, se você pedir, se você orar por coisas que é de vocês, logo, isso já lhe pertence. Vocês estão só acessando isso. Tudo já foi nos revelado, amados. Aqui, ó. A palavra profética. Essa é a palavra profética. Você quer descobrir palavra profética? Está aqui. A base está aqui. Começa aqui. E aí, como eu disse, Cristo é o grande velador ou revelador. É Cristo. E aí eu preciso entender uma coisa. Quer ver rapidinho? João capítulo, abra por favor, capítulo 14. Evangelho de João agora, Evangelho de João capítulo 14. Versículo 6 diz assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E se de fato me conheceres, também conhecereis o meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Aí o Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. E como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Então o que Jesus está nos dizendo aqui? Se nós quisermos conhecer a Deus e conhecer as palavras dele, nós precisamos entender que ele é quem revela-nos o Pai. O que é interessante é que João, ele começa a carta dele, o evangelho dele, dizendo o seguinte: e o verbo se fez carne, ou seja, e a palavra se encarnou, ganhou uma forma humana. E ele diz que habitou entre nós, viveu entre nós. Se a vontade de Deus é revelada pela palavra dele, logo a palavra dele é uma pessoa, é gente. Portanto, se eu quero conhecer a vontade dele, logo eu tenho que me relacionar com uma pessoa, que é a vontade do Pai expressa.
Então o que eu quero aqui te remeter nesse momento? Eu quero te jogar para Jesus, eu quero te jogar para Cristo. Porque tudo que Cristo ele manifestou foi algo que da parte do Pai dele ele recebeu. Como ele disse aqui, olha quantas coisas ele disse aqui sobre o Pai, coisa interessante. Ele diz assim, ó, de fato quem me conhece também conhecerei o meu Pai. Então, na maneira como eu vou lendo os evangelhos, vou conhecendo a Cristo, e Ele está vivo, é uma pessoa, está lá em carne e osso. Então, na medida que eu vou me relacionando com Cristo, na medida que eu vou vivendo com Cristo, então Ele vai me revelando o Pai, me fazendo conhecer quem é o Pai, me fazendo entender qual é a vontade do Pai, me fazendo compreender qual é o caráter do Pai, quais são os atributos do Pai. E logo isso vai me dando o que, amados? Confiança. E aí, igreja, é algo que eu tenho ensinado muitos aqui, na igreja que eu pastoreio. É que antes de você orar por qualquer coisa, você precisa orar por uma palavra. Antes de você orar por qualquer coisa, apresentar qualquer coisa diante dele, você precisa orar por uma palavra. Então a oração começa, na realidade, você recebendo uma palavra da parte dele, para que então você comece a orar em cima dessa palavra. Por isso que nós temos que entender que a nossa comunhão com Cristo, que é a palavra, que é o Verbo encarnado, ele vai me revelando a palavra. E aí eu oro em cima e com base nessa palavra. Mas o que eu quero trazer de mais importante? O que João diz na sua carta que você leu? E esta é a confiança que temos nele. Tem pessoas, amados, e é verdade, né? Não confiam em Deus. Porque de repente ainda não conhecem a Deus. Porque de repente ainda não sabem, desconhecem a pessoa de Deus. Por isso, de repente, alguns não têm recebido e têm pedido mal, porque não confiam em quem estão dirigindo as suas orações, a quem estão dirigindo as suas orações. Vou te falar uma coisa. É necessário então que a gente conheça a Deus, para que você possa orar. Aí sim é necessário que você conheça a vontade dele, para que você possa orar. A questão é, qual é a vontade de Deus para determinada causa ou situação que você está vivendo? Entende isso? Aí é um outro ponto. Porque, embora eu possa pegar aqui qualquer coisa, não, porque está escrito isso e aquilo, ok? Mas eu lhe pergunto, isso tornou-se para você uma palavra rema? Ou seja, uma palavra específica para você? Ou é simplesmente você tentando tratar a palavra com conveniência, de acordo com a tua necessidade? Quer dizer, você lembra da tentação de Jesus? Quando o diabo cita para Jesus o Salmo 91. Lembra disso? Que ele diz, está escrito, se você jogar daqui de cima, se joga. Se joga daqui de cima, porque dará ordem aos teus anjos ao teu respeito e eles vão te livrar, te guardar. Lembra disso? Olha que palavra, amados. Parece ter uma palavra rema. Mas não era. Porque o próprio Cristo diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O não tentarás o Senhor teu Deus é que era a palavra rema para Jesus. E não aquela palavra em que o diabo citou para ele. Aí sim. Por isso, então, que nós temos que desenvolver uma vida de oração, aonde, junto com o conhecimento que a gente vai recebendo da palavra,
colocando isso em oração, aí existe alguém que vai entrar nisso para nos ajudar a orar. Você sabe quem é essa pessoa? Hein? Romanos capítulo 8. Abra aí. Nós estamos aqui mais digamos assim, um culto de ensino. Esses dias é o que nós temos percebido, a inclinação para ensino, ok? Então, Romanos capítulo 8. Diz o seguinte, o versículo 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre nas nossas fraquezas, pois não sabemos como convém orar. Então aí entra alguém que irá nos auxiliar nas nossas orações. Porque, amados, Jesus, porque o Espírito Santo, eu vou dizer para vocês assim, é ele que faz o meio de campo ali, entre as profecias de Deus e a sua vida. Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 4, quando Jesus estava na sinagoga, entregaram para ele o pergaminho e ele abriu o rolo no livro de Isaías. E ele leu, se eu não me engano, Isaías 61, dizendo: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Aí ele segue dizendo, aí ele termina dizendo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali ele para de ler. Ele fecha o pergaminho, o rolo. E ele diz o seguinte: hoje se cumpriu esta profecia. Para quem não sabe, do momento em que Jesus estava lendo ao momento em que Isaías escreveu, havia se passado 700 anos. Agora, amados, como é que Jesus sabia que aquilo era para aquele momento? Porque o Espírito Santo de Deus, que é o agente profético, porque a palavra diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Quer dizer, é ele que nos introduz no profético, é ele que nos alinha àquele momento que vivemos, com a vontade de Deus para aquele momento, através do quê? Da palavra de Deus. Então é uma conexão assim, eu estando em oração, conhecendo a palavra, me relacionando com Cristo, Cristo me revelando, e o Espírito Santo torna aquilo que é vontade de Deus uma realidade na minha vida nesse tempo presente. Por isso, então, que não é simplesmente você sair declarando, eu declaro para lá, declaro para cá, e eu confirmo aquilo, e eu falo aquilo. Não, amado. Primeiro precisamos entender qual é a vontade, ou seja, o kairós de Deus para aquele cronos. O momento de alinhamento com aquela realidade. Aí é que nós precisamos saber e entender. E de repente muitos estão se perdendo nisso. Quer ver um exemplo? Zacarias. Zacarias orou por algo que era justo e era vontade de Deus. Eu quero um filho. Só que Deus disse para ele: olha, creio eu, estou conjecturando aqui, lógico. Espera um pouquinho. Você vai ter. Espera um pouquinho. E o que é interessante é que quando eles já estavam velhos, e aí um dia que ele foi ministrar ao Senhor, na hora que ele chegou diante do altar, o anjo estava sentado, e a Bíblia diz que ele tomou um susto. E o anjo vira para ele e fala: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Fico imaginando quantos anos esse homem não orou, não pediu, chegou até a desistir de orar. Mas aquilo pelo qual ele estava orando era a vontade de Deus? Era. Mas ainda não era o momento daquilo ser manifestado na terra. Já era estabelecido no céu, mas ainda não estava manifestado na terra. Então a vontade de Deus é o seguinte, amados, é eu saber. Está atrelada a dois fatores. Primeiro, saber qual é, conhecer essa vontade. E segundo, o momento em que isso irá se aplicar na minha vida. Por isso, olha o que Jesus disse. Leia de novo. Voltando para João 14. João 14. Convosco conheceis, quem vê a mim, vê o Pai.
Mostra-nos o Pai. Ele fala, não crê que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Jesus está dizendo, tudo que eu faço está alinhado com o querer do Pai, com a vontade dele para aquele momento, para aquele instante e para aquela hora. Vai ter hora que você vai ter que realmente chegar na presença dele, se assentar e ali você tem que ficar. E esperar o que ele vai ministrar ao teu coração. Aliás, o que ele já tem ministrado ao teu coração. Porque primeiro assim, eu creio que primeiro ele nos revela a vontade dele. E depois ele vem para estabelecer essa vontade. Há um processo. Pode ver, para Abraão ele chegou e falou, essa é a vontade minha. Ok, mas houve um tempo até que aquilo venha estabelecer. Alguns podem ser estabelecidos na hora. Outros, de repente, pode ser algo processual. Mas o que nós temos que ter a garantia, a confiança? É da vontade de Deus para conosco. Amém, amados? Então nós precisamos o quê? Ter esse relacionamento. Para conhecer de Deus. Para saber quem Deus é. Para descobrir o caráter, os atributos. E isso nós só conseguimos descobrir através da pessoa de Jesus. Que é aquele que veio o quê? Nos mostrar quem é o Pai. Nos revelar quem é o Pai. Aquele que coordena todo o plano eterno. É Ele que administra, é Ele que faz a gestão desse plano, de todo o plano eterno. Amém? Então o que nós temos que entender, amados? Qual é o fator das orações para que elas sejam respondidas? Nós precisamos conhecer a vontade e orar segundo essa vontade. Por quê? Porque as orações elas precisam ser respaldadas. Elas precisam ser respaldadas. Ou seja, nós temos que orar segundo o quê? Elas têm que estar firmadas no que as orações? Na palavra, na vontade, nas promessas dele. É dessa maneira que as orações elas devem ser estruturadas. Segundo o quê? A vontade dele. Amém? Quer ver aqui para a gente poder terminar? Alguns exemplos. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Eu acho fantástico. É uma coisa que sempre me tocou. Eu me lembro desde a época que eu li isso, sei lá, meus 11, 12 anos que eu comecei assim. E eu lia isso e uma coisa assim que me tocava. Versículo 7 diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés, vai, desce. E você vê que Deus estava bravo com o povo, que ele disse assim, ó, porque o teu povo já não era mais povo dele, vamos para Moisés, que tiraste da terra do Egito, quer dizer, você que tirou o povo da terra do Egito, se corrompeu. Você já viu o marido e mulher, a mulher e o marido que estão às vezes meio bravos, e falam, ó, o que teu filho está fazendo, já viu isso? Ó, é tua filha, hein? Não é filho dele não, não é filho dela não. Ele diz, depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, e fizeram para si bezerros de fundição, adoraram-no e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, aí está, ó Israel, teus deuses, que tirou da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés, tem observado que esse povo, eles são um povo muito obstinado. Tem muita gente assim, amados, que ela é obstinada. E uma pessoa obstinada, ela sacrifica qualquer coisa. Sabia? Qualquer coisa para atender os interesses dela. Qualquer coisa, ela compromete qualquer coisa. Agora deixa-me, para que a minha ira acenda-se contra ele e eu os destrua. E farei de ti uma grande nação, Moisés. Mas olha a resposta de Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus. Ó Senhor, por que a tua ira se acende contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Aí ele fala, não, mas é teu povo. E é o Senhor que tirou da terra do Egito. É como se ele lembrasse a Deus. Trouxesse a memória de Deus.
Por que permitir que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra? Observa que Moisés era alguém que estava preocupado com a integridade de Deus. Porque um dos princípios em que Jesus nos pede para orar é: santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome de Deus? Deus não é santo? Lógico que Deus é santo. Mas quando diz santificado seja o teu nome, é fazer com que Deus seja conhecido como Deus sobre a terra. Que reconheçam que Deus é Deus sobre a terra. É fazer com que os atributos, o caráter, a pessoa de Deus, ela seja conhecida sobre a terra. Então ele está olhando a integridade. Aí ele fala, olha a ousadia do sujeito, amados. Volta-te da tua ira ardente e arrepende-te desse castigo contra o seu povo. É lógico que arrepender para Deus não é como arrepender para nós. É diferente os arrependimentos. Lembra-te de Abraão, aí ele fala, ó, aliança de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes, aí ele dá uma palavra, ó. Ué, a tua palavra não diz, não deu a tua palavra? Multiplicarei os vossos descendentes como estrelas dos céus, e lhe darei toda esta terra que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo. Você viu como é que ele orou, Moisés? Moisés, vou colocar um termo aqui estranho, mas é isso. Usou a própria palavra de Deus contra, entre aspas, Deus. Moisés usou a própria palavra de Deus contra Deus. Foi isso que ele usou. Amém? O que nós temos que entender? Que as nossas orações precisam ter como base firmadas nas palavras e nas promessas de Deus. Amém? Elas precisam estar embasadas nas declarações de Deus. Eu poderia até citar mais alguns outros episódios, como Números capítulo 14, quando Deus disse que também exterminaria o povo. Só que Moisés, ele cita a palavra quando Deus diz que ele seria um Deus de misericórdia. Mas o mais interessante é que ele apela para o caráter dele, dizendo, mas o Senhor é um Deus de bondade. O Senhor é um Deus amoroso. Volta atrás, perdoa esse povo. Quer dizer, ele confiava na pessoa de Deus porque ele conhecia a Deus. Você se lembra também de Abraão lá em Gênesis capítulo 18, a partir do 17? Quando Deus disse que ia acabar com Sodoma e Gomorra, e ele disse, mas o Senhor vai destruir o justo com o injusto? E se tiverem ali tantos justos, o Senhor vai destruir mesmo assim? E Deus disse, não, se tiver, eu não destruirei. Sabe o que é interessante? É que o argumento dele não era a questão do justo em si, mas ele estava remetendo isso ao caráter de Deus, dizendo assim, você vê como é, amados, a sabedoria de usar os próprios atributos de Deus, dizendo, como que vai permitir tal coisa se tu és um Deus de justiça, se tu és justo, como que você irá permitir isso? Isso vai contra a tua natureza. É isso que ele estava dizendo. Isso é contrário à tua natureza. Querido, só pode orar assim quem conhece Deus. Por isso que a gente vê assim uma certa ousadia desses homens, mas é porque esses homens conheciam a Deus. E vou dizer para você, e como Deus respeitou esses homens. Como Deus, ele tinha e ele dava um valor à palavra desses homens. Quem acha que Deus não respeita homens, seres humanos, está muito enganado. Porque Deus respeita muitos homens, amados. E homens como Moisés, homens como Abraão. Ele ama homens como dessa maneira. Por isso, Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz, eu velo sobre a minha palavra para
que ela se cumpra. O que eu e você devemos entender? Que Deus é alguém comprometido com a palavra dele. E que Deus responde a palavra dele. Vou repetir. Deus é alguém comprometido com a palavra dele. E Deus é alguém que responde a própria palavra dele. Portanto, conheça a vontade dele. Descubra qual é a vontade dele para a sua vida, nesse momento e nesse instante. Amém? Aí está a confiança. Quando nós sabemos quem Deus é. Quando nós conhecemos a Deus e a vontade dele. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, eu te agradeço pela sua palavra, por mais um ensino que o Senhor nos traz aqui nessa casa, e que o Senhor continua a trazer para a sua casa esses ensinos. Deus, nós te agradecemos mais do que nunca pela sua palavra. Agradecemos ao Senhor, Deus, por aquilo que o Senhor tem transmitido. E eu creio que muitas pessoas agora vão rever a maneira como elas têm orado, a maneira como elas têm se portado em relação à oração, entendendo sim a tua vontade, procurando conhecer a tua vontade e procurando em oração alinhar a tua palavra e a tua vontade sobre as vidas delas. Pai, que o Senhor venha alinhar a tua vontade a essa igreja, a esse povo. Que nós não estejamos, Deus, atrasados. Que nós não estejamos fora do tempo. Estejamos alinhados.